né, romântica no Brasil, na poesia, porque nós tivemos esses escritores românticos também na prosa, né, que escreveram romances, como José de Alencar, né? E o Gonçalves Dias é o nosso principal representante da poesia brasileira nessa época inicial do romantismo no Brasil. Ora, falando desse amor à pátria, né? Vocês devem saber que Gonçalves Dias foi um homem bem-sucedido em vida, né? Ele foi professor do famoso Colégio Pedro II, né? Ele foi uma espécie de adido cultural do Brasil, fora do Brasil, foi mandado para o exterior, não é? Ele foi para Portugal, visitou vários países, né? Ele era uma espécie de cônsul. Então, ele foi um homem que teve a sua importância, o seu valor reconhecido na sua época. Mas nós tínhamos, naquela época, como ainda temos, uma sociedade muito preconceituosa. E o Gonçalves Dias, como vocês devem ter pesquisado, ele era filho, ele tinha uma, vamos dizer assim, uma paternidade considerada ilegal na época, porque ele era um filho bastardo, como se diz, né? Ele não era filho de um casamento legal, ele era filho de um português com uma mestiça, né? E isso marcou muito o Gonçalves Dias. Então, o Gonçalves Dias era um mestiço, ele era moreno, né? Ele era o filho de uma mestiça, uma cafusa, com um português. Então, ele não era um branco puro, como a sociedade exigia. Né? E, embora ele tivesse o seu valor reconhecido, ele não era aceito pela sociedade para, por exemplo, se casar com uma moça branca, filha de uma família portuguesa. E a gente sabe que ele se apaixonou pela Ana Amélia, que era irmã de um amigo, né? Um amigo dele. Ele, embora fosse aceito como amigo, né, da família, não era aceito como um pretendente a se casar com a Ana Amélia. Então, houve um amor muito grande dele por ela. A história nos conta que ela também se apaixonou por ele, né? Tanto que ela se prontificou quando ele não foi aceito pela família como noivo dela, né? Não admitiram o casamento dos dois, ela se prontificou até a fugir com ele, né? Fugir com ele para se casarem, certo? E ele, dizendo que não queria que ela fosse desonrada, discriminada pela sociedade, né? Ele não aceitou o que ele chamou de sacrifício dela. Anos mais tarde, ele se declararia profundamente arrependido da bobagem que fez por não aceitar, né, esse, esse oferecimento dela. Eles não se casaram e foram infelizes. Né? Ela se casou, claro, um casamento de conveniência, imposto pela família. Ela, decepcionada, desiludida, se casou com um comerciante português, rico, bem aceito pela família dela, que era branca. Né? Só que esse comerciante ele faliu, né? E foram embora para Portugal. Ele era português. E lá em Portugal, muitos anos mais tarde, né, eles se encontram, ela e o Gonçalves Dias. Ele estava em Portugal e eles se encontram. E aí ele escreve um poema belíssimo dizendo: ainda uma vez, ou mais uma vez, adeus. Né? Em que ele fala, finalmente, desse arrependimento dele de não ter fugido com ela para casar. E ele diz por que não fez isso, mas profundamente arrependido, porque ele vê que ela está infeliz e ele também. Né? Ele nunca se casou, né? E
disse ser eternamente apaixonado pela Ana Amélia. Foi o grande amor da vida dele. E escreveu lindíssimos poemas para ela. Né? Bom, mas vamos falar daquela poesia que todo mundo conhece, do Gonçalves Dias, em que ele fala da sua terra, do Brasil. E parece que a gente está vendo um pouco do Maranhão, né? Quando ele fala nessa poesia das palmeiras da sua terra, a canção do exílio. Vocês encontraram aí, gente? Leram? Né? Muito conhecida, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Se lembrem que ele não estava no Brasil, ele estava na Europa, ele estava em Portugal, ele estava estudando lá. Né? Então, ele se considerava no exílio, ou seja, ele estava longe da sua pátria, com saudade. Então, quando ele usa os advérbios aqui e lá, o aqui se refere ao lugar onde ele está, Portugal. O lá se refere à pátria dele, o Brasil. Né? Então ele diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Né? Então, ele se refere às aves do seu país, o Brasil. Né? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Ele escreveu esse poema em Coimbra, né, cidade portuguesa onde ele estava estudando, na Universidade famosa de Coimbra, em julho de 1843, certo? Então, é um canto de saudade à sua terra. Gente, tantos poetas já fizeram poesias inspiradas na Canção do Exílio, né? Eu peguei um site, por exemplo, onde eu achei 15 poemas, todos inspirados na Canção do Exílio, dos mais diversos autores brasileiros. Alguns são paródias, né? Ou seja, são imitações, alguns cômicos, outros tristes, né? Mas essa Canção do Exílio inspirou muitas poesias de muitos outros poetas. É interessante vocês procurarem. Se vocês entrarem no Google e colocarem assim, paródias sobre a Canção do Exílio, ou paródias, Parodias, com acento no Ró, paródias da Canção do Exílio. Vocês vão encontrar inúmeras, né, poesias feitas por escritores baseados na Canção do Exílio de Gonçalves Dias, certo? Bem, o Gonçalves Dias, como eu falei para vocês, né, é considerado um romântico, assim, exemplar. Olha, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. No período do romantismo no Brasil, nessa primeira metade do Divina, século agora que eu consegui XIX. entrar. Oi? Eu disse Nessa... bom dia, agora que eu Bom consegui dia. entrar. Bom dia, Maria Cláudia. Tá tudo bem? Graças a Deus. Então, Maria do Socorro, eu estou ficando com fome de te ver comendo tão gostoso aí, tomando esse café da manhã. Nem me convida. Mas tá bom esse café. Oi, desculpa, mas eu estou tomando café da manhã, professora Núbia.
Com certeza, minha querida. Eu estou adorando ver isso aí. Tá ótimo. Beleza. Nós estamos com fome, né, gente? Mas eu já tomei um bom café da manhã também. É uma refeição importante, né, gente? Essa primeira refeição do dia. Nada de ficar tomando só cafezinho, não, viu? Não é bom, não. Como uma frutinha, tomar um bom café com leite, um pãozinho quentinho, mas é bom, né? Então, gente, sim, como eu estava falando, o romantismo no Brasil, esse período do romantismo, ele se dividiu em 3 gerações. Foi engraçado. A primeira geração dos poetas, né, falavam muito sobre o Brasil, eram mais nacionalistas e indianistas, porque falavam sobre o índio brasileiro. É dessa primeira geração que o Gonçalves Dias faz parte. Como eu já falei para vocês, o romantismo, o nome já diz tudo, né? Romantismo, foi um estilo caracterizado pelo predomínio do sentimentalismo. E o Gonçalves Dias era sentimental e muito. Falava dos seus amores, do seu amor pela pátria, pelas pessoas, da saudade, da nostalgia. Ele foi muito marcado por uma tristeza que acompanhou ele a vida toda, né? Porque, apesar da sua inteligência, de ser um homem bem-sucedido, mas ele foi sempre marcado, discriminado pela sociedade por causa da origem dele, né? Como eu falei, uma sociedade preconceituosa, né, gente? Então ele foi muito discriminado, muito marcado, e ele carregou esse sofrimento com ele a vida toda. Depois dessa primeira geração do romantismo, veio a chamada segunda geração, que é considerada a geração do ultrarromantismo. Gente, vocês encontram isso em qualquer livro de literatura brasileira. O ultrarromantismo é formado por aqueles escritores que levaram o sentimentalismo ao extremo, né? Eles passaram a ver o mundo todo de acordo com aquilo que eles sentiam. Eles negavam até a realidade, vamos dizer assim, né? Porque eles não viam o mundo como o mundo era, como a realidade era, mas sim com a visão própria sentimental deles. Então, eles se entregavam totalmente ao sentimento, principalmente aos sentimentos de solidão, de desespero, eles não se adaptavam à vida real. Né? Então, foi um estilo chamado de ultrarromântico, porque as pessoas eram sentimentos, os escritores eram sentimentais demais, e predominou nessa época um sentimento de pessimismo diante do mundo, de derrota, eles só falavam em morte, né? E muitos morreram muito cedo. Depois veio a terceira geração, que foi a geração do Castro Alves, que foi uma geração mais ligada à realidade, né? menos desesperada, vamos dizer assim. Né? Tanto que a gente viu que o nosso Castro Alves falava sobre a situação social do Brasil, eles eram mais preocupados com as coisas que realmente estavam acontecendo ao seu redor. O Castro Alves, que é o maior representante dessa terceira geração, né, foi chamado de o poeta dos escravos, como eu falei, por essa preocupação que ele tinha com a realidade social da sua época, lutou contra a escravidão. Né? Ele era sentimental? Sim. Era trágico em alguns momentos? Sim. Falava de amor, falava dos seus sentimentos, mas ele tinha uma visão um pouco mais real das coisas, inclusive da mulher, como nós vimos. Né? Ele era mais sensual, né? Tratava da mulher como uma mulher para ser amada, para ser tocada, e não como um anjo lá nas alturas, só para ser adorado de longe. Né? Então, gente, o nosso Gonçalves Dias, que foi dessa primeira geração romântica, e quando ele conheceu a Ana Amélia, ela tinha apenas. Ela era uma adolescente ainda, né? 13 anos para 14 anos de idade, quando ele a conheceu na casa do amigo.
E ele ficou encantado com a pureza dessa criança, com a beleza dela, e terminou fazendo uma poesia sobre os olhos da Ana Amélia, não é? Ele diz: seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir, estrelas incertas que as águas dormentes do mar vão ferir. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, têm meiga expressão, mais doce que a brisa, mais doce que o nauta da noite cantando, mais doce que a flauta quebrando a solidão. Né? Então, ele faz um poema, e depois os críticos literários dizem que parece que nesse poema ele já pressentia, né, o amor que mais tarde ele teria por Ana Amélia, já moça, transformada numa linda mulher. Né? Bom, como eu falei, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Anos mais tarde, né? Ó, essa poesia que eu vou ler para vocês, chamada Ainda Uma Vez a Deus, ela foi escrita entre 18 e 21 de maio de 1855, em Lisboa, após um casual encontro de rua com Ana Amélia, que se casara em São Luís com um negociante, o qual, falindo, se retirara para Portugal. Nestes versos, que são o mais comovido poema de amor de toda a sua obra, o poeta nos fala sobre os sentimentos que 3 anos antes o fizeram renunciar à própria felicidade. Então, olha só, no ano de 1855, ele estava em Portugal, na cidade de Lisboa, e casualmente, andando na rua, ele se encontra com Ana Amélia. Né? 3 anos antes, ele havia desfeito o romance com ela. Por quê? Porque a família dela não consentia que eles se casassem por causa da origem dele, né, por preconceito, e ele, apesar dela estar disposta a enfrentar a família e a sociedade, fugir com ele para se casar com ele, ele não aceita isso que ele diz que é um sacrifício dela. Né? Então, eles vai embora, vai cuidar da vida dele, e ela fica, coitada, né? Termina se casando com esse negociante, esse comerciante, e querido pela família dela, aceito pela família, porque era um português, né? E 3 anos mais tarde, eles se encontram em Portugal. E aí ele escreve ainda uma vez, ou seja, mais uma vez, adeus. Né? É linda, gente. Olha só, ele diz assim: enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, apesar do quanto sofri. Muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastado, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. De um mundo a outro impelido, derramei os meus lamentos. Aqui ele fala das viagens que ele fez pelo mundo. Nas surdas asas dos ventos, do mar na crespa cerviz, ou seja, viajando de navios, né? Em vão, no dia da sorte, em terra estranha, entre gente que alheios males não sente, nem tem pena do infeliz. Louco, aflito, a saciar-me de agravar minha ferida, tomou-me o tédio da vida, passos da morte senti. Mas quase no passo extremo, no último arcar da esperança, tu me vieste a lembrança. Quis viver mais e vivi. Gente, os poetas românticos, eles falavam muito da morte. Né? Para eles, um amor não correspondido era melhor morrer. Então, ele fala aqui que muitas vezes ele pensou em morrer, ele quis morrer, mas a lembrança dela
fazia com que ele quisesse viver mais, né? Vivi, pois Deus me guardava para este lugar e hora, depois de tanto, Senhora, ver-te e falar-te outra vez. Rever-me em teu rosto amigo, pensar em quanto hei perdido, e este pranto dolorido deixar correr a teus pés. Mas que tens? Não me conheces? De mim afastas teu rosto? Pois tanto pôde o desgosto transformar o rosto meu? Sei a aflição quanto pode, sei quanto ela desfigura, e eu não vivi na aventura. Olhe-me bem, que sou eu. Nenhuma voz me diriges? Julgas-te acaso ofendida? Deste-me amor e a vida, que me darias, bem sei. Mas lembrem-te aqueles ferozes corações que se meteram entre nós e se venceram, mal sabes quanto lutei. Oh, se lutei, mas deveria expor-te em pública praça como um alvo à populace, um alvo aos dictérios seus? Deveria, pois acaso, tal sacrifício aceitar-te para no cabo pagar-te? Meus dias unindo aos teus, aqui na estrofe, ele diz, será que ele deveria ter aceito, né? Expô-la, expor a mulher que ele amava às maledicências, né? Aos dictérios, ou seja, às coisas ruins que iam dizer dela, um alvo, né? Da população, do povo? Será que ele deveria, por acaso, tal sacrifício aceitar-te, para no fim pagar-te meus dias unindo aos teus? Devera sim. Mas pensava que de mim te esquecerias, que sem mim alegres dias te esperavam, e em favor de minhas preces contava que o bom Deus me aceitaria o meu quinhão de alegria pelo teu quinhão de dor. Ou seja, ele diz para ela que ele pensava que ela se esqueceria dele e que Deus iria aceitar a troca da dor dele pela alegria dela, né? Que me enganei, ora o vejo, nadam-te os olhos em pranto, arfa-te o peito, e, no entanto, nem me podes encarar. Ou seja, ela se emociona, ela fica com os olhos cheios d'água quando olha para ele, né? E ele diz, e, no entanto, nem me podes encarar. Erro foi, mas não foi crime. Não te esqueci, eu te juro. Sacrifiquei meu futuro, vida e glória, por te amar. Tudo, tudo, e na miséria de um martírio prolongado, lento, cruel, disfarçado, que eu nem a ti confiei. Ela é feliz, eu me dizia. Seu descanso é obra minha. Negou-me a sorte mesquinha. Perdoa que me enganei. Ou seja, ele diz que ele se enganou achando que ela seria feliz, né? Com a família, sem se sacrificar por ele, né? Tantos encantos me tinham, tanta ilusão me afagava, de noite quando acordava, de dia em sonhos talvez. Tudo isso agora onde para? Onde a ilusão dos meus sonhos? Tantos projetos risonhos, todo esse engano desfez. Enganei-me. Horrendo caos nessas palavras se encerra. Quando do engano quem erra não pode voltar atrás. Amarga ilusão, reflete. Quando eu gozar-te pudera, Marte quis ser. Cuidei que era, e um louco fui, nada mais. Olha, ele reconhecendo que ele achou que se sacrificava pelo bem dela, e agora ele reconhece o grande engano que ele cometeu. Um louco fui, nada mais. Né? Louco, julguei adornar-me com palmas de alta virtude, que tinha eu bronco e rude,
com o que se chama ideal. Ou seja, por que ele tinha que se comprometer em ser esse homem que se sacrifica? Né? O meu eras tu, ou seja, o meu ideal eras tu, não outro. Estava em deixar minha vida correr por ti conduzida, pura, na ausência do mal. Ou seja, a felicidade dele era deixar-se conduzir na vida por ela. Pensar eu que o teu destino ligado ao meu outro fora. Pensar que te vejo agora por culpa minha infeliz. Pensar que a tua aventura Deus eterna fizera, no meu caminho a pusera, e eu fui que não a quis. És de outro agora e para sempre. Gente, na época não se falava em divórcio, separação. Uma mulher que se separasse do marido era condenada pela sociedade, era uma mulher igual a uma prostituta. Né? Imagina só. És doutro agora e para sempre. Eu, a mísero desterro, volto chorando o meu erro, quase descrendo dos céus. Dói-te de mim, pois me encontras em tanta miséria posto, que a expressão deste desgosto será um crime ante Deus. Dói-te de mim, ou seja, tem pena de mim, que te imploro, perdão a teus pés curvado, perdão de não ter ousado viver contente e feliz, perdão da minha miséria, da dor que me rala o peito, e do mal, e se do mal que te hei feito, também do mal que me fiz. Adeus, que eu parto, senhora. Negou-me o fado inimigo passar a vida contigo, ter sepultura entre os meus. Negou-me nesta hora extrema, por extrema despedida, ouvir a voz comovida, soluçar um breve adeus. Ou seja, ela nem fala com ele, né? Lerás, porém, algum dia meus versos da alma arrancados, de amargo pranto banhados, com sangue escritos, e então confio que te comovas, que a minha dor te apiade, que chores, não de saudade, nem de amor, de compaixão. Então, esse Gonçalves Dias me deixou zangada, sabe? Por que ele não fugiu com ela? Podiam ter sido felizes, né? Mas esses poetas românticos, eles eram assim. Eles queriam sofrer de amor para escrever lindas poesias, né? E ele sofreu, né? E, coitada, fez a Amélia sofrer também, certo? Isso eu não perdoo no Gonçalves Dias. Ele fez a Ana Amélia sofrer também, né? Quem que ia ligar para o que a sociedade ia dizer? Eles podiam muito, não é, Lourdilene? Eles podiam muito bem ter fugido juntos. Ele foi covarde. Ele foi, não é? Ele foi covarde, professora. Foi, ele quis bancar o digno, né? O herói. Pela felicidade dela. Coisa nenhuma. Ela foi infeliz, ele também. Ele não acreditou no amor dela, que ela o amava de verdade. Só anos mais tarde, ela já casada com outro, aí é que ele vê a tristeza dela. Poxa, né? É triste isso. Mas, olha, isso é próprio do romantismo. Esses amores mal-sucedidos, esses amores trágicos. Né? Dizem, o nosso Vinícius de Moraes tem um poema que foi musicado, em que ele diz que o poeta só é grande se sofrer. Ele diz assim, como o poeta só é grande se sofrer. Olha só. Então, eles tinham que sofrer para poder escrever lindas poesias. Mas é verdade, né, gente? A gente só tem vontade de fazer poesia quando está com dor de cotovelo? Não é, Leila? Não é, Conceição? Alberto, tu já fizeste alguma poesia quando estava apaixonado? Hã? E 3 anos depois não custava nada, né? Também ele ter se voltado para a Ana Amélia. Pois é. Tem um ditado que diz, professora, que
o amor não mata, mas maltrata, né? É verdade. Mas olha, os Professor, poetas a eram... infelicidade de antigamente hoje é a felicidade de hoje. Hoje, nós somos mais pragmáticos, ou seja, nós somos muito ligados na realidade. O que importa é ser feliz. Né? A gente já leva isso para o outro extremo. Nem que seja à custa da infelicidade dos outros. Não é? A gente, hoje em dia, a sociedade leva essa ideia da felicidade para o outro extremo. O que importa é ser feliz. Né? Na época dele era outra época. Né? E os poetas românticos valorizavam os sentimentos nobres. E para ele, renunciar à felicidade foi um ato de nobreza, embora mais tarde, vendo-a infeliz, ele se arrependa disso. Né? Então, eu me lembro quando era adolescente, né, que eu li essas poesias, nossa, eu também sofria, junto com o poeta. Lembram aquele poema do nosso Camões sobre o amor? Hã? É ferida que dói, não se sente. Um É o contentamento, contentamento descontente. não é? E eu falei para vocês que o nosso Gonçalves Dias também escreveu uma bela definição de amor. Então, eu vou ler um poema aqui para vocês em que ele faz essa linda definição de amor. Conta a história que um dia ele estava numa festa, num baile, e uma moça se aproximou dele e disse: Poeta, é verdade que se morre de amor? É possível morrer de amor, poeta? Bom, eu acho que eu não morreria de amor, mas ele terminou respondendo, ele era romântico, né, gente? O tempo era outro. Então, como se diz hoje em dia a fila anda, né? Mas na época não era assim, não. Hã? E os românticos, nossa, para eles o amor era tudo. Então, ele fez um poema que ele chamou Se morre de amor. Se morre. Né? Aí ele faz uma diferença entre o que é uma mera paixonite, uma paixão momentânea, e o que é amor de verdade. Então, ele diz, né? Se morre de amor, não. Não se morre quando é fascinação que nos surpreende do ruidoso sarau entre os festejos, quando luzes, calor, orquestra e flores, assomos de prazer nos raiam da alma que, embelezada e solta em tal ambiente, no que ouve e no que vê, prazer alcança. Então, olha só, se morre de amor? Não, não se morre quando é fascinação. Aquela fascinação que a gente sente numa festa. Ai, que mulher bonita! Ai, que homem bonito! Aí a gente se encanta, ai, meu Deus! Aí dança e tal, e as luzes e a música. Isso é fascinação, né? Simpáticas feições, cintura breve, graciosa postura, porte airoso, uma fita, uma flor entre os cabelos, um quê mal definido, acaso podem, no engano de amor, arrebatar-nos. Mas isso amor não é. Isso é delírio, devaneio, ilusão que se esvaece ao som final da orquestra, ao derradeiro clarão que as luzes, no morrer, expendem. Se outro nome lhe dão, se amor o chamam, de amor igual, ninguém sucumbe à perda. Ou seja, se chamam isso de amor, desse amor ninguém morre. Né? Então, olha só, toda vez que eu leio esse poema, eu me lembro daquelas festinhas que eu ia quando era adolescente. Né? Aqueles rapazes que a gente encontrava na festa, às vezes se encantava e dançava a festa inteira com ele. Aconteceu isso comigo. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo isso já aconteceu. Conheceu um rapaz, aí dançava com ele a festa inteira. Ai, meu Deus! Aí, apaixonada. Aí marcava encontro para o dia seguinte. Quando o cara chegava no encontro do dia seguinte, eu olhava assim para ele e digo, o que é isso, minha gente?
não é a mesma pessoa. E ali mesmo eu já despachava, sabe? Não é? Por quê? Porque foi só fascinação, foi só ali na festa, né? Que a gente se encantava, se iludia. No dia seguinte, a realidade era outra. Tá? Né? Então, eu me lembro das festinhas que a gente ia, não acontecia nada, não tinha essa história de viu a primeira vez, ficava. Não, tinha isso não. Né? Era só dançar, né? No máximo um beijinho e pronto, né? E aí ficava o coração batendo forte, A gente ficava esperando contente. o dia Nós recebíamos seguinte. assim, um bilhetezinho, tinha um desconto de 70, viu? Foi muito importante, né? Ficar alegre, viu? Então, Alberto. E aí, gente, quando chegava o dia seguinte, não era nada daquilo, acabou o encanto. Né? Então, desse amor, como dizia o Gonçalves Dias, ninguém morre. Né? Aí ele define o amor. Amor é vida, é ter constantemente alma, sentidos, coração, abertos ao grande, ao belo, é ser capaz de extremos, de altas virtudes até capaz de crimes. Compreender o infinito, a imensidade e a natureza e Deus. Gostar dos campos, de aves, flores, murmúrios solitários. Buscar a tristeza, a solidão, o ermo, ou seja, gostar de ficar só. Né? E ter o coração em riso e festa. E a branda festa, ao riso da nossa alma, fontes de pranto, intercalar sem custo. Ou seja, o amor faz isso. É aquilo que o Camões falou, um contentamento descontente. Né? Ele diz, é ter o coração em riso e festa. E a essa festa, ao riso, misturar o pranto, o choro. Não é assim? Quando você ama, você passa da tristeza para a alegria, questão de segundos. Né? Às vezes você está numa força tremenda, está zangada, tá triste, aí vem a pessoa amada, te diz uma palavra amável, te dá um sorriso e pronto. Nossa, aquela tristeza imensa que parecia que você ia morrer se transforma numa alegria, né? É isso que ele fala, né? É ter o coração em riso e festa, e a branda festa, ao riso da nossa alma, fontes de pranto intercalar sem custo. Conhecer o prazer e a desventura no mesmo tempo e ser, no mesmo ponto, o ditoso, ou seja, o feliz, e o misérrimo dos entes. Ser, no mesmo tempo e no mesmo ponto, o mais feliz e o mais miserável dos seres. Isso é amor. E desse amor se morre. Né? Então, ele faz, a poesia é bem grande, viu, gente? Ele vai fazendo a diferença entre o que é uma paixão e o que é o amor de verdade, para concluir que de paixão não se morre, de amor, sim. Ou seja, é a crença dos poetas românticos de que o amor é a finalidade da existência humana. Né? Certo? Nem que esse amor mate, nem que esse amor maltrate, né? Mas o amor é o mais importante de tudo, certo? Como eu falei para vocês, o Gonçalves Dias, peraí, vou achar aqui. Vocês, todos nós maranhenses, temos a obrigação de conhecer, né, a grande obra do Gonçalves Dias chamado Ijuca Pirama. Né? Vocês se lembram que o estádio, o Costa Rodrigues, né, aquele que fica lá na Praça Deodoro, o ginásio Costa Rodrigues? Vocês se lembram que na parede da frente, bem na frente, tinha um trecho de uma poesia dizendo: a vida é combate, que aos fracos abate, aos fortes e bravos só pode exaltar. Lembra que tinha isso lá, né, Leila?
É um trecho Não dessa. sei, eu não sei. Não, nunca vi, nunca olhei, né? Mas eu sei só porque é de Gonçalves Dias isso aí. Isso. Né? E estava lá, gente, estava escrito na parede da frente do ginásio Costa Rodrigues. A gente vinha de carro, de ônibus, e dava bem de frente com a frente do ginásio. E estava lá escrito na parede, assim, de um lado bem em cima. A vida é combate, que aos fracos abate, e aos fortes e bravos só pode exaltar. Né? Um trecho da grande poesia desse nosso poeta maranhense Gonçalves Dias. É um poema indianista. Será que tiraram de É, lá esse poema da frente? Porque seria interessante que ele existisse, né? Depois da pois reforma, né, que foi é feita uma lá. pena, é uma pena que as pessoas não preservem a memória da nossa cultura. E todos nós devemos ter um orgulho muito grande, né, de ter como Professora, nosso esse grande já, poeta. já tem um estado aí, eles estão botando o nome da rua e estão resgatando essas pessoas históricas, viu? Para o jovem poder saber quem foi as pessoas no seu devido estado, viu? Mas que Minas Gerais já estão botando as ruas, tudinho, com o nome das pessoas, tudinho, viu? Gente, olha, preservar a memória de um povo é preservar o amor pelo que é seu, é preservar a cidadania, é preservar o sentimento de orgulho, de pertencimento. É importante que a gente, que todo povo sinta isso, para não ficar imitando outros povos de outras culturas, né? Para não ficar achando que tudo que vem de fora é que é legal, é que é bom, é que é o máximo, né? Quando a gente tem tanto valor e tantos valores culturais, só que as nossas instituições pouco estimulam, né, Cesária? Pouco estimulam Sim, essa verdade. valorização. Tô adorando Né? A nossa, esse romantismo todinho, porque a gente não vê mais isso, né? A geração da exato. agora não pensa mais assim, né? Eu vejo assim, entre eles conversando, a molecada diz assim, rapaz, tu vê aquela nega? Rapaz, vou pegar aquela nega bonita. Mas não fala, não se refere à mulher como um ser importante na vida dele. Quer dizer, nem se lembra que Mas lá sabe, atrás a mãe Cesária, dele é mulher. Hein? a A culpa gente dos ouve nossos muito essa jovens, conversa. Hum, a culpa dos nossos jovens pensarem assim é nossa, é de toda a também, geração né? mais velha, que Com não os certeza. educamos, não é? Que não os É, ensinamos a valorizar isso. Na minha época, os mais velhos nos ensinavam. Eu aprendi a valorizar isso com quem? Com a família, em primeiro lugar, com meus pais, né? E depois na escola, né? Que nos ensinava a valorizar aquilo que nos pertencia e a valorizar o nosso povo, né? Aí isso foi deixado de lado. Então, a gente não pode também só culpar os jovens por não fazer isso, não pensar assim, eles não foram educados para isso, infelizmente, né? São de outro mundo, outra realidade. Né? Pois bem, o nosso Gonçalves, o nosso Gonçalves Dias, né, escreveu esse poema Juca Pirama, que conta uma história. Ele conta a história de um índio, né, que andava pela mata com seu pai. O pai, velho, né, precisando de todo o apoio dele, e ainda por cima cego, certo? Então, andando pela mata com esse pai já cego, eles eram de uma tribo que já estava, vamos dizer assim, que tinha sido quase aniquilada em guerras com outras tribos, né? Então, eles dois estavam sozinhos. E o nosso índio, eles eram da tribo Tupi, né? Ele deixa o pai num determinado ponto da floresta, ali, num lugar bem seguro, e sai para caçar, para alimentar aos dois. Nisso que ele sai, ele é aprisionado por uma outra tribo, os Aimorés.
Tá? E ele é feito prisioneiro dessa tribo. Os aimorés, eles tinham, como outras tribos indígenas, eles tinham o costume de matar os prisioneiros, né? Só que nesse matar os prisioneiros, eles torturavam. E o índio que fosse prisioneiro, ele tinha que demonstrar a sua coragem, certo? Ele tinha que demonstrar bravura para morrer. Ele não podia pedir por piedade, porque senão ele seria considerado indigno, né? E o que acontece com o nosso jovem índio quando ele é preso? Ele se lembra que o pai está sozinho na floresta e que sem ele vai morrer. Vai morrer de fome, vai ser atacado por feras, né, animais perigosos. O pai vai morrer sem ele. Então ele, por causa disso, pede piedade. Pede para não ser morto, porque o pai precisa dele. Ah, isso era o cúmulo da covardia para aquela tribo, né? Então, ele é considerado uma pessoa indigna, desprezível, covarde, e os índios o soltam, né? Fazendo pouco dele, insultando ele, e ele, muito humilhado, volta para perto do pai. Quando ele volta para perto do pai, que o pai sente o cheiro das tintas que a tribo dos aimorés tinha pintado ele, o pai apalpa ele e vê, né? Percebe que ele estava com a pintura que é feita por uma tribo, naquele que é prisioneiro, né? Para ser sacrificado. Então o pai pergunta como foi que ele conseguiu fugir, né? E aí ele termina dizendo para o pai que ele pediu pela vida dele, que ele implorou para ser poupado para poder voltar para junto dele. O pai, aquele velho, guerreiro, orgulhoso, né, amaldiçoa o filho. Tu choraste em presença da morte, pois meu filho não és. Ele chama o filho de covarde, porque o velho, preferia morrer a saber que um filho dele pediu clemência, pediu pela própria vida, né? Então, o que acontece? Eles voltam para a tribo dos aimorés e lá o rapaz luta bravamente, né, com os guerreiros aimorés, até, claro, morrer, né? E aí sim, o velho se sente honrado, né? Porque o filho morreu como um herói. O filho morreu bravamente, né? Então, esse Ijuca Pirama, gente, ele é um poema muito grande, né? Então, quando tem trechos muito bonitos, né? Quando o rapaz está feito prisioneiro, né? Os índios pintam ele, prendem ele, né? E diz-no quem és, teus feitos canta, ou se mais te apraz, defende-te. E aí o rapaz diz: meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros, descendo da tribo tupi, da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então parece, né? Aí ele fala das lutas que ele já enfrentou, das guerras, das vitórias, né? Aí ele diz: meu pai a meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos mesquinhos, por ínvios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome e quebranto, só queria morrer.
Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das flechas que tenho, me quero valer. Aí ele contando, né, que ele foi, pegou as flechas dele para ver se caçava alguma coisa para alimentar o pai. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com que me encontrei. O cru dessossego do pai fraco e cego, enquanto não chega, qual seja, dizei. Eu era o seu guia na noite sombria, a só alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho lhe sou. Ao velho coitado, de penas ralado, já cego e quebrado, que resta? Morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve. Deixai-me viver. Não viu, não covarde, mais forte, mais bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter. Guerreiros, não coro do pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer. Então ele diz para os guerreiros para deixá-lo viver, e diz que ele volta depois, né, para ser escravo deles, e que ele não cora do pranto que ele chora, ou seja, ele não sente vergonha, porque se ele deplora a vida, ele também sabe morrer. Né? Se a vida deplora, também sei morrer. Aí, o chefe, como eu falei para vocês, né, eles ficam horrorizados com aquele guerreiro pedindo para viver. Soltam ele e ele volta para o pai. Né? Aí, o pai diz, né, tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa dos vis amoréis. Aí ele amaldiçoa o filho. Né? Ele diz, não encontres doçura do dia, não encontre ninguém que tenha pena de ti, que aos teus passos a relva se torne, ou seja, que tudo se acabe. Né? A gente fica pensando, que pai é esse, né? Que prefere ver o filho morto, mas era a cultura deles, gente. Bem, a gente continua falando mais um pouquinho do Gonçalves Dias na nossa próxima aula, vale a pena, né? E eu vou corrigir na próxima aula aquele ditado de palavras, certo, gente? Continuaremos com a nossa aula na quarta-feira, naquele nosso horário, certo? Mesmo horário, né? De 15 às 16, não é isso? Estaremos na quarta-feira prontos para a nossa aula, tá, pessoal? Eu já estou passando do horário. Eu me empolgo com essas poesias. Gente, beijo, tchau. Ótimo. Tudo Tchau, bem? saúde. Muito Obrigada. bom. Essa poesia nos deixa nós tranquila, professora. É quarta. Abre a mente, é muito bacana. Essa aula é muito maravilhosa, a gente viaja. O nosso coração viajou no tempo aí. Isso, viaja desde o começo dos Maravilhoso, tempos. maravilhoso. Eita, meu Deus. Vocês assim, alimentam o meu eco. É.